Aqui nessa aula a gente entra na terceira propriedade, terceira parte, né, propriedade da água. E aí eu coloco uma coisa que a gente ainda vai estudar quando a gente vê ligação intermolecular. Mas a gente já mostrou para vocês que átomos se unem formando moléculas, e aí a gente deu o exemplo da água. Depois as moléculas de água se atraem, interagem entre si, formando a substância. E é isso que eu quero colocar aqui. E aí eu coloco, trata-se tensão superficial. E aonde você vê isso? Através de como se a superfície da água, tanto numa bolha de sabão, quanto num lago, numa superfície mais parada, ela faz com que folhas flutuem, insetos andem sobre ela, e você forme a bolha de sabão que toda criança gosta de brincar. Então eu coloco o seguinte, essas atrações, interações entre moléculas de água, ocorrem em todas as direções. Se eu tenho um copo de água, se você pensar nas moléculas abaixo da superfície, que estão em contato com o ar atmosférico, essas moléculas têm interações com outras moléculas em todas as direções. No entanto, elas se tornam mais intensas na superfície do teu recipiente. Pois como não existe molécula de água, né, na parte de cima, somente dos lados e abaixo, a desigualdade das interações, das atrações, provoca a contração desse líquido. E a gente está falando aqui especificamente de água. Então, quer dizer, isso, aí eu venho para cá, forma essa película devido a essa desigualdade de atração entre as moléculas que compõem o líquido. Esse fenômeno ocorre de maneira mais acentuada nos líquidos que possuem forças intermoleculares, atração entre moléculas intensas, como a água. A gente não está dando nome ainda para essa atração, mas futuramente você vai ver que é atração por pontes de hidrogênio ou atração por hidrogênio, ligação, né, por hidrogênio. Então, quer dizer, a partir dessa película formada na superfície da água, você tem folhas que têm um peso considerável, né, boiando na água. Você tem insetos andando sobre a água. E você tem a bolha de sabão. E aí eu quero falar dela. As bolhas se formam graças à intensidade dessas forças de atração. As moléculas de água que estão na superfície da bolha, elas realizam ligações apenas com as moléculas do lado, aumentando ainda mais do que na superfície de um recipiente, as forças dessas ligações. Então, quer dizer, na bolha de sabão, você tem essa interação entre moléculas de água muito mais intensa. E aí, para aliviar essa tensão, a forma circular é a mais apropriada. Por isso que a água forma gota. Quando você põe um pouquinho de água sobre uma planta ou uma superfície, você vai ter uma gotinha formada. Porque essa forma circular, ela alivia essa tensão formada, no caso da bolha de sabão, ou da gota, que nada mais é do que uma superfície circular. Show? Então, quer dizer, quando a gente coloca um tema desse, é para você discutir, porque muita coisa você ainda não sabe. Isso se você está vendo pela primeira vez. Se você está recuperando informações, você já conhece ligação por hidrogênio, ligação intermolecular. E aí você vai saber que isso aqui é possível graças à força de interação, tá,
intermolecular intermolecular da substância água. Por isso, por exemplo, que a água ela tem um ponto de ebulição elevado, 100 graus. É justamente para você poder romper, nós já vimos isso, a força de atração, as ligações de hidrogênio nesse líquido. Show de bola? Então, para você pensar e, se quiser, para você pesquisar. Quando a gente começar a ver ligação entre moléculas, ligações interforças, né, intermoleculares, você já está sabendo muito. Já tem um poder violento sobre o tema abordado. Mas, mais uma vez, a mágica da água. Legal, gente boa? Daqui a pouco a gente retorna e não sai daí. É o meu conselho.